Prezados estudantes, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos estudar o membro torácico. Quando se fala em membro torácico, o primeiro conceito que os senhores têm que ter é quais são os segmentos do membro torácico. São 4 segmentos, que é o cíngulo escapular, o braço, o antebraço e a mão. Isso será o objeto, então, da nossa aula. Primeira coisa é saber quais os ossos que constituem cada um desses segmentos e quais os principais acidentes anatômicos de cada um dos ossos que nós descreveremos. Então, vamos começar olhando aqui no esqueleto. Então, o primeiro segmento chama-se cíngulo escapular. Nos nossos grandes quadrúpedes, no caso do equino, do bovino, o membro torácico, os carnívoros também, né? O membro torácico serve basicamente para apoiar no chão e se locomover. Então, nos nossos mamíferos domésticos, esse primeiro segmento aqui, que é o cíngulo escapular, ele está constituído somente pela escápula. Aqui nós temos que fazer uma observação que mamíferos inferiores, lá os monotrematas, têm mais ossos aí nesse cíngulo escapular. Vamos cuidar dos nossos mamíferos domésticos. Então, se nós estivermos falando de um cavalo, o cíngulo escapular é somente constituído pela escápula. Vamos dar uma passadinha nos outros esqueletos ali. Olha aqui, num bovino, o cíngulo escapular está constituído somente pela escápula. Se o bovino é assim, os senhores não tenham dúvida que num pequeno ruminante, aqui está um esqueleto do pequeno ruminante, o cíngulo escapular está constituído somente pela escápula. Atenção agora, para que vocês aprendam uma coisa importante. Quando estivermos falando de carnívoro, o osso aqui do cíngulo escapular também é a escápula, mas um cão e um gato também possuem um segundo osso aí do cíngulo escapular, que é a clavícula. Com a seguinte observação: essa clavícula não vai ter uma articulação óssea com o cíngulo escapular. No cão ela é menor do que no gato, está lá dentro de um músculo que se chama braquiocefálico. É importante que vocês saibam que existe essa clavícula num cão e no gato, porque, por exemplo, ao fazer um raio-x, vocês vão ver a presença desse osso. Então, para não ter interpretação errônea, né, de achar que é uma fratura ou outra coisa. Certo? Então, vamos voltar aqui no conceito de cíngulo escapular. Vamos olhar aqui, nós ainda temos que fazer mais comentários sobre esse cíngulo escapular. Então, vamos voltar aqui nos nossos mamíferos, né, e ver que esse cíngulo escapular está constituído somente de escápula. Voltaremos no cíngulo escapular. Qual que é o segundo segmento do membro torácico? É o braço, constituído por este osso aqui que se chama húmero. O terceiro segmento é o antebraço, constituído pelo rádio e pela una. E o quarto e último segmento é a mão. Mão inclui desde os ossos do carpo, metacarpo e as falanges proximal, médio e distal e os sesamoides. Para cada dígito principal tem 2 sesamoides proximais e um distal. Então, esse é o primeiro conceito, saber os 4 segmentos. Nós falamos que esse primeiro segmento, o cíngulo escapular, repetindo, está constituído somente pela escápula nos grandes animais. Então, a gente poderia resumir assim, que a presença, o desenvolvimento desse cíngulo escapular está em consonância com a funcionabilidade do membro. Então, do membro torácico, vamos fazer uma analogia com o nosso membro torácico. Nós, né, somos primatas, nós, os macacos. Quais os ossos que nós temos no cíngulo escapular? Nós temos a escápula. A escápula, ela é dita o osso do ombro. A escápula se articula aqui, através da cavidade glenoide, com o húmero. Essa aqui é a articulação do ombro. Façam uma analogia em vocês, a articulação do ombro. Nós usamos o nosso membro
para pegar objetos, para subir, N coisas podemos fazer com o nosso membro torácico. Nós temos um outro osso no cíngulo escapular, este osso aqui, o osso do pescoço, a clavícula. Se nós estivermos falando, por exemplo, de um macaco, ele também vai ter no cíngulo escapular a escápula e a clavícula. Se nós estivermos falando de uma topeira, de um bicho preguiça, de um tatu, né? Um tatu cava buraco, ele precisa de clavícula. Então, presença de clavícula está relacionada à funcionalidade do membro. E onde, em que espécie animal que este cíngulo escapular será completo? O que quer dizer um cíngulo escapular completo? Com escápula, com clavícula e com terceiro osso que chama-se coracoide. Para ter coracoide, vamos olhar aqui, nós temos que chegar aqui, vamos sair dos mamíferos e chegar aqui na ave. Vamos dar um close aqui no cíngulo escapular da galinha doméstica e vamos entender quais são os ossos aí. Então, percebam que na ave, a escápula é esse osso aqui aplanado, paralelo à coluna vertebral, ok? Isso é a escápula. Aqui nós temos as clavículas, direita e esquerda, fusionadas formando a fúrcula. E esse osso potente aqui é o coracoide. Então, quando o animal tem escápula, clavícula e coracoide, a gente diz que ele tem um cíngulo escapular completo. Ave tem um cíngulo escapular completo. Fácil de deduzir porque que uma ave tem um cíngulo escapular completo. A ave usa um membro torácico, inclusive para voo, né? Então, está explicada a funcionalidade do membro torácico quanto à presença de clavícula e coracoide. Ok? Bom, dito isso, os senhores já estão prestes a começar a estudar os ossos do membro torácico. Então, como que nós começamos a estudar os ossos do membro torácico? Vamos segmento por segmento, descrevendo osso por osso com os seus principais acidentes. Então, vamos começar com o primeiro segmento, que é o cíngulo escapular. Eu não vou ficar mais repetindo isso, que está representado nos nossos animais aqui, tem desenvolvido a escápula. Então, eu vou pegar aqui a escápula, aqui na mesa, vamos dar uma olhadinha aqui na mesa, está arrumado aqui, ó, todos os ossos do membro torácico. Olha aqui, ó. Cíngulo escapular representado pela escápula. O braço, o húmero. O antebraço, rádio e una. A mão do animal, aqui está desarticulada, a mão começa com os ossos do carpo, e aí vem metacarpianos, né? Vamos dar uma afastadinha aqui. E aí nós temos o esqueleto do dígito, do dedo, que são as 3 falanges, proximal, média e distal. E nessa peça aqui estão faltando os sesamoides proximais, por isso que essa outra está aqui. Olha aqui, vamos fazer analogia. Então, nós estamos repetindo aqui, a partir da mão, carpo, metacarpo, falanges, proximal, média e distal. Vamos olhar. Este é um cavalo, isso aqui é uma mão de cavalo, um dígito só, e esse dígito é o terceiro. Para cada dígito, então, nós temos um par de ossos sesamoides proximais, então 2 sesamoides proximais e um sesamoide distal, também chamado osso sesamoide distal, é o nome dele, ou osso navicular. Então, este é o primeiro conceito. Nós vamos cuidar, né, na maioria da nossa aula de hoje, tratando de definir os principais acidentes e detalhes aqui na espécie equina. Quem sabe a espécie equina terá facilidade depois de ver as diferenças de um bovino e depois do cão, certo? A ave será na disciplina de aves, que os senhores farão no próximo semestre,
se tudo der certo, né? Se as condições permitirem. Então, agora que os senhores foram apresentados para os ossos, vamos começar a estudar os ossos. Qualquer osso que você for estudar, a primeira coisa que vocês vão fazer, aí em casa, vocês vão pegar uma figura do Sisson, do Koenig, do Popesco, vocês vão olhar para uma escápula. Estando no laboratório, ou olhando na figura, a primeira tarefa sua chama-se colocar em posição anatômica. Então, neste momento, eu estou com a escápula na mão e não sei, entre aspas, se é uma escápula direita ou será que é uma escápula esquerda. Como que os senhores saberão? Então, há alguns detalhes que ajudam a colocar uma escápula em posição anatômica. Este estudo, quando é feito aqui no laboratório, com o livro-texto, que é o Sisson, um osso isolado, comparando com o esqueleto, ele é muito facilitado. Mas vamos facilitar a distância. Então, a primeira coisa que os senhores observem, existe uma face da escápula em que eu vejo essa saliência, que é uma espinha, e na face oposta eu vejo aqui uma concavidade, uma fossa rasa. Aonde tem essa espinha da escápula é a face lateral. Como vocês estão vendo, ela está voltada aqui lateralmente. A outra face, onde tem a fossa, chama-se fossa subescapular, é a face medial. E percebam que essa face medial, ela está fazendo relação ali com as costelas. Por isso ela é dita face costal. É a face medial. Só isso não permite que eu coloque, não é suficiente para eu colocar uma escápula em posição anatômica. Vamos fazer uma simulação aqui. Eu posso pegar essa outra escápula aqui e estou vendo a espinha, estou vendo a fossa, então quer dizer que eu posso chegar aqui, vamos ver se vocês conseguem captar a diferença entre essas duas escápulas. Será essa escápula do lado direito? Ou será que é essa outra escápula aqui que é do lado direito? Essa é a dúvida, é a primeira dúvida que o aluno tem. É uma dúvida normal. É saber se está pegando um osso do antímero direito ou do antímero esquerdo. Então, o que imediatamente nós temos que saber? Já temos que aprender. Esta cavidade aqui, que é a cavidade glenoide, que é para se articular aqui com a cabeça do húmero, ela está posicionada caudalmente. Olha aqui no esqueleto, caudalmente. E esta elevação aqui, esta elevação, que é essa aqui, que chama-se tubérculo supraglenoide, está acima da cavidade glenoide, ele está posicionado cranialmente. Então, esta escápula que eu estou segurando, com certeza é uma escápula deste mesmo antímero. Que antímero que é esse? Antímero direito. Aí, feito isso, os senhores passam a descrever o osso. Passam a ler a descrição e conferir os detalhes lá nas gravuras que os senhores estão olhando. Então aí começam aquelas descrições iniciais, né? Então, a escápula tem esse formato triangular, né? Eu consigo ver, já reconhecer alguns detalhes, porém, o que eu não posso esquecer jamais é que nesse ângulo aqui, nesse ângulo ventral, que é o articular, tem a cavidade glenoide que se articula com a cabeça do húmero, formando a articulação do ombro. Estou aqui na articulação do ombro. Quem não sabe isso, não terá muito sentido ficar descrevendo os detalhes ósseos aqui. Os senhores já sabem. Então, vamos descrever faces, duas. Face lateral, face medial. O que eu vejo na face lateral?
Eu vejo a espinha da escápula, olha aqui, quem sabe, a espinha da escápula, tem até uma tuberosidadezinha aqui na espinha, e nessa espécie, essa espinha vai diminuindo e desaparece. Não forma uma coisa chamada acrômio, que nós vamos ver nos outros esqueletos. Essa espinha da escápula delimita essa face aqui, posso estar bem delimitada aqui, uma fossa, outra fossa. Essa fossa, que no caso dos ruminantes, do equino, que está voltada cranialmente, é a fossa supraespinhal. E essa aqui é a fossa infraespinhal. Será isso uma coisa importante? Saber que essa fossa aqui é a fossa supraespinhal e essa é a infraespinhal? É muito importante. Por que que é importante? Nesta fossa supraespinhal e na infra vão estar alojados músculos. Agora os senhores vão ter que saber músculos. Esses aqui vocês já sabem. Como é que chamam os músculos? Os músculos têm os mesmos nomes destas fossas. Então significa que vai ter aqui localizado o músculo supraespinhal e o infraespinhal. Ponto. E essa espinha da escápula? Só na escápula que eu estou detalhando mais essa parte de músculos, para vocês saberem por que a gente estuda os detalhes. Aqui a espinha da escápula, tuberosidade da escápula. Para que será que serve essa espinha da escápula? Olha, gente, vai ter um músculo que vem aqui, o trapézio cervical, trapézio torácico. Prestem atenção que essa espinha da escápula, via de regra, ela é fácil de ser percebida. Ela é... Aqui bem em cima da espinha não tem uma musculatura aí, tem a aponeurose de músculo, então ela é subcutânea, você consegue percebê-la no animal vivo, tá? Faces, já vimos. E a outra face? Estou virando aqui. Como é que chama essa outra face? Face medial ou costal. O que que tem aqui nessa fossa? Chama-se fossa subescapular. Boa notícia, na fossa subescapular está alojado um músculo que também leva o nome da fossa, músculo subescapular. Vocês estão observando aqui, ó, uma área triangular aqui, outra área triangular aqui, chama-se face serrata. No português é face serrata, você pode achar como serrátil. Serrata, porque aqui se prende, né? Isso está medial. Aqui se prende um músculo que nós vamos estudar, o serrátil ventral. E por que que tem duas áreas? Uma posicionada cranialmente e a outra posicionada caudalmente. Uma posicionada cranial, outra caudal. Porque aqui vai vir o serrátil ventral cervical e o serrátil ventral torácico. Quando eu explico isso, eu gosto de parar e lembrar ao aluno que o membro torácico, ele tem, como que é a união do membro torácico, como é que o membro torácico está fixo aqui ao tronco? Aqui tem uma articulação óssea entre escápula e externo? Não tem, o externo não está ali, mas ele existe. Não tem. Nos nossos animais, nos nossos mamíferos domésticos aqui, o membro torácico é preso ao tronco por músculos, e isso tem um nome bonito, chama-se sinsarcose. No nosso caso, vamos voltar aqui, no nosso caso, o nosso cíngulo escapular tem a escápula, né, que é o osso do ombro, e tem o osso do pescoço, que é a clavícula. A clavícula tem articulação com o esqueleto axial, a clavícula vem e se articula aqui com o externo. Vocês estão me ouvindo? Nos nossos animais domésticos, não. A articulação aqui é só através de músculos. Para finalizarmos a escápula, nós temos que falar aqui das suas bordas. Olha, eu reconheço esta borda, esta. Como os senhores bem sabem, não existe esse negócio de esta, aquela, né? Lembrando dos planos, essa aula já foi. Aqui eu estou na borda cranial, aqui eu estou na borda caudal e aqui eu estou na borda dorsal. O que que existe aqui na borda dorsal? Ou não existe nada no animal vivo? Então, bordas cranial, caudal e dorsal. Existe uma cartilagem aqui fixada. O tamanho dessa cartilagem vai variar entre as espécies, ok? Quando a gente prepara quando você prepara um esqueleto, deixa macerando, a cartilagem se perde. Olhem, por favor, uma ilustração com a cartilagem.
ângulos. Quando você encontra as bordas aqui, ó, a borda cranial com a dorsal tem um ângulo aqui, tem outro ângulo aqui e tem outro aqui. Como é que eu vou dar nome para esses ângulos? Ângulo cranial, ângulo caudal. Aqui eu estou ventralmente, é o ângulo ventral, que muitas vezes a gente refere assim. Ângulo ventral, onde está uma coisa muito importante. Como é que chama essa coisa importante? A cavidade glenoide. Por que que é importante? Porque é ela que se articula com a cabeça aqui do úmero, formando a articulação do ombro. Quando eu faço isso aqui, ó, isso é outra coisa que os senhores têm que saber. É como que é essa inclinação. Cuidado com os nossos esqueletos, já estão meio fora de prumo, né? Mas é isso aqui, ó. Isso é a posição ordinária do animal de pé, né? Quando eu faço, olha lá, quando eu faço isso aqui, diminuo esse ângulo aqui, eu estou fazendo uma flexão. Quando eu faço isso aqui, eu faço uma extensão. De que articulação eu estou falando aqui? Essa articulação é a articulação do ombro. A estudaremos daqui uns dias. Voltando aqui em outros detalhes, vocês vão perceber que nos ossos vão ter tem vários forames, né? Mas tem um forame principal, que é o forame por onde vai entrar a artéria que vai nutrir o osso, é o forame nutrício. Essa parte mais estreitada aqui do osso, essa parte mais estreitada, é o colo da escápula. Esse é um animal que o símbolo escapular só tem a escápula. O coracoide ficou reduzido, vamos na outra face, o coracoide ficou reduzido a esse processozinho aqui, o processo coracoide. Isso é o processo coracoide. Esse tubérculo enorme, vamos olhar ali frontalmente. Esse tubérculo enorme aqui, vamos dar um close nele aqui, é o tubérculo supraglenoide. Será esse tubérculo importante? Muito importante, gente. O tubérculo supraglenoide, ele dá origem, aqui se prende o tendão de origem do bíceps braquial. Aí o tendão vai passar aqui, ó, nesse sulco do úmero, que nós vamos saber como é que se chama, intertubercular. O Sisson toda hora escreve intertuberal. Aí o bíceps vem, atravessa aqui esta outra articulação. Que articulação é essa aqui? Entre úmero, rádio una, articulação do cotovelo. Olhem o cotovelo de vocês. E vem se prender aqui no rádio, na extremidade proximal do rádio. Este músculo que eu estou desenhando aqui para vocês, que começou no tubérculo supraglenoide, passa aqui pelo sulco intertuberal do úmero, atravessa, cruza a articulação do cotovelo e termina aqui na tuberosidade do rádio, é o bíceps braquial. Nesse momento, o aluno deve estar se perguntando, mas afinal, nós estamos estudando ossos e nós já estamos falando de músculo, mas é exatamente para isso que a gente estuda os ossos, para depois estudarmos as articulações e chegarmos nos músculos. E ao dissecar os músculos, vamos dissecar também os vasos e nervos. Então, bíceps, gente, é um músculo muito conhecido. Então, olha, peguem aí no braço, eu sempre falo para o aluno fazer isso, e vocês têm que fazer, para vocês aprenderem a fazer analogia em vocês mesmos. Isso que eu estou pegando aqui, para começo de assunto, é o braço. O meu úmero está aqui, peguem no de vocês, em casa. Aqui eu estou no antebraço, então tem rádio una. A partir do carpo aqui, ó, depois metacarpo e as falanges, isso é a mão, a nossa mão. A escápula está para cá, nós já estamos em braço. O músculo que está aqui na parte cranial, músculo que cruza aqui cranialmente ao seu braço aqui, onde eu estou pegando, é o bíceps do braço. O meu braço está aqui estendido, a posição anatômica é essa aqui, a palma da mão voltada para cranialmente. Flexionem o cotovelo está aqui, flexionar é diminuir o ângulo entre os segmentos. Segura no bíceps e flexiona o cotovelo, você sente ele trabalhar. Então, flexão de cotovelo requer a ação de alguns músculos. O principal aqui é o bíceps do braço.
Já já nós vamos estudar aqui, ó, que aqui da borda caudal da escápula, do húmero aqui, vamos deixar para daqui um pouquinho. Vai ter um outro músculo que vai se inserir aqui, ó. Aqui aonde? Neste osso que nós vamos chegar nele daqui a pouquinho. É a una, isso aqui é um acidente da una, a extremidade proximal da una ela é representada pelo olecrano. Isso aqui é a tuberosidade do olecrano. Então aqui, entre outros músculos, vai ter um músculo que se chama tríceps braquial, que vai estender o cotovelo. Então, por que nós estamos falando de músculo? Para que vocês entendam que as coisas são todas relacionadas. Bom, então você olha a escápula e fala, bom, então eu já sei os acidentes principais de escápula. Ótimo! Sabe colocar em posição anatômica, sabe colocar descrever as bordas, as faces, os principais acidentes, os ângulos. Vamos para o próximo segmento. Como é que se chama o próximo segmento? Chama-se braço. Braço. Estou olhando aqui o braço do cavalo. Qual é o osso do braço? Do cavalo e de qualquer outro mamífero. O osso do braço chama-se húmero. Húmero. Aqui está um húmero na mesa. Húmero. Aí qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para estudar o húmero? A primeira coisa para estudar o húmero e qualquer outro osso é colocar em posição anatômica. Então você vai fazer a mesma pergunta, afinal das contas. Como é que esse húmero fica aqui? Nessa posição, você não sabe. Nessa, é desse lado, é do outro. Então isso não pode durar para sempre. Essa dúvida tem que ser resolvida logo. Então observem, observem. Bom, gente, o húmero é um osso longo, né? Tem uma extremidade proximal, uma distal, aqui eu estou pegando no corpo do osso. Eu olho os acidentes, essa cabeça do húmero, olha lá. Ela está voltada caudalmente ou ela está voltada cranialmente? Ela está voltada caudalmente. Então, a cabeça do húmero é voltada caudalmente. Aqui, ó, aqui onde passa o tendão do bíceps braquial, onde tem esse sulco intertubercular, isso é cranial. Confiram no esqueleto, confiram na ilustração. Isso é cranial. E esse outro acidente que eu estou vendo aqui, que já já nós vamos aprender o nome, que chama-se tuberosidade deltoide, é lateral. Então, com isso, você sabe colocar se você tiver a extremidade proximal e essa parte do corpo do osso na sua mão, você coloca ele em posição anatômica. Porém, você tem que saber também falar os acidentes anatômicos da extremidade distal. Então, eu chego aqui e vejo que essa superfície articular aqui, toda essa extremidade distal aqui do húmero, é referida atualmente na nômina como côndilo humeral. Ela tem uma parte maior e uma parte menor. Essa parte maior está voltada medialmente e a parte menor lateralmente. E ela está numa posicionada, olha lá, observem bem. Tem essa fossa aqui está voltada craniamente. E olhem na outra face, essa fossa enorme, que é a fossa do olecrano, está voltada caudalmente. Então, se você olhou todos esses elementos, você já sabe colocar o húmero em posição anatômica. Comecem por aqui, ó. A cabeça é voltada caudalmente, o sulco intertubercular é voltado cranialmente. Óbvio, né? Porque se a cabeça está caudal, o sulco tem que estar cranial. E essa tuberosidade aqui, que se chama deltoide, está posicionada lateralmente. Fossa do olecrano é caudal. E essa fossa de posição cranial, que é a fossa radial. Bom, vamos tornar isso mais didático para vocês. Vamos olhar aqui no osso, né? Vamos olhar aqui somente no osso e vamos lá. Didaticamente, quando se vai descrever um osso longo, os senhores façam assim. Osso longo tem que ter uma extremidade, que é a extremidade proximal, outra extremidade, que é a extremidade distal. Duas extremidades, proximal e distal. E o corpo ou diáfise.
O que eu estou vendo? Quais os acidentes principais que eu vou reconhecer na extremidade proximal? Vamos reconhecer. Desculpa, alguns aqui eu já apresentei para vocês. A cabeça do húmero. E agora prestem atenção. Existem 2 tubérculos enormes. Olha aqui. Isso aqui tudo é um tubérculo só. Isso é referido como tubérculo maior. Ele está posicionado lateralmente. Olha aqui, ó. A tuberosidade deltoide está aqui. Aqui eu estou no lateral. E este tubérculo aqui, isso e isso, viu, gente? Isso aqui é o tubérculo menor, posicionado medialmente. Em ambos os tubérculos, ou seja, no maior, que é o lateral, e no menor, que é o medial, eu reconheço uma parte cranial e uma parte caudal. Parte cranial do tubérculo maior, parte caudal do tubérculo maior. Tubérculo menor, parte cranial do tubérculo menor, parte caudal do tubérculo menor. No cavalo, existe, entre os tubérculos maior e menor, tem um sulco, como vocês estão vendo. Este sulco, independente da espécie, é para passar o tendão do bíceps. No cavalo, tem esse tubérculo intermediário aqui, é só um detalhe. O tendão do bíceps vai passar aqui, como passará no sulco intertubercular do bovino, que não tem esse tubérculo aqui, certo? Aí quando eu vou para o corpo do osso, como é que eu vou descrever o corpo do osso? Olha lá, eu vou ver uma face cranial, a face oposta é caudal, esta face é lateral e essa é medial. Aí o aluno fala, meu Deus do céu, o que é isso? Olha o osso em posição anatômica, olha lá. Estou na face cranial, face caudal, face medial e face lateral. Acabou esse problema, não precisa fazer um problema disso, que não existe. O que eu estou vendo aqui na face medial? Bom, o que eu estou vendo na face lateral? Estou vendo aqui tipo assim, ó, uma coisa meio espiralada, é um sulco. A gente chama de sulco músculo espiral. Na verdade, a nômina chama de sulco para o músculo braquial. Aqui está alojado um músculo que se chama braquial. Aí eu vejo, vem mais um pouquinho aqui, eu vejo que tem uma tuberosidade. Eu não posso ignorar essa tuberosidade. Olha o tamanho dessa tuberosidade, ela é grande. Essa aqui é a tuberosidade deltoide. Gente, tuberosidade deltoide, né? Deve chamar deltoide porque aqui vai se inserir um músculo que chama deltoide. Nós vamos estudar depois o deltoide. Ok? Então, aí eu falo, bom, mas e a outra face? Vamos, olha aqui, dá um close aqui, só para vocês. Nós estamos aqui na face lateral. E essa face medial? Olha nessa face medial aí, o que vocês acham que vocês estão vendo de importante aí nessa face medial? Vocês têm que apurar os olhos e aprender a reconhecer uma coisa. Olha aqui está plano, de repente tem uma elevação. Isso é uma tuberosidade, chama-se tuberosidade redonda maior. Tuberosidade redonda maior, posicionada medialmente. Então, será que isso é importante? Vai ser importante, sim. Você vai estudar um músculo que chama redondo maior, que se insere aqui. E tem também o grande dorsal. Bom, na face cranial, vamos voltar aqui para... Olha lá, voltou lá para a face cranial, né? Vamos lá, crista, tuberosidade deltoide, tem uma linha, aí já começam alguns detalhes que vamos deixar isso para a parte de músculo. Ok? Estou agora pensando que nós já falamos da extremidade proximal, do corpo do osso, então nós temos que ir para a extremidade distal. Extremidade distal, eu vou querer a atenção de vocês. Vamos olhar aqui no esqueleto primeiro. Vamos ver a coisa gritante no que diz respeito à articulação. O que eu posso dizer? Vamos olhar o húmero como um todo, um momentinho só. Na sua extremidade proximal, especificamente através da cabeça, ela se articula com a cavidade glenoide da escápula. Esta articulação se chama articulação do ombro. Se eu olho o húmero,
que é um osso longo, olho aqui a sua extremidade distal, eu estou vendo, mesmo que eu não sei o nome das estruturas, estou vendo que se articula com este osso, que é o rádio, e com esse osso aqui, que é a una. Já já nós vamos falar do tamanho da una entre os animais domésticos. Que articulação é essa entre extremidade distal de húmero, proximal de rádio e proximal de una? É a articulação do cotovelo. Então essa é a primeira coisa, que a extremidade distal do húmero, quando eu já estou na extremidade distal, essa é a primeira coisa, né? Se articula com esses dois ossos para formar a articulação do cotovelo. E como eu vou descrever essa extremidade distal? Peço a atenção dos senhores, porque de acordo com a nômina anatômica veterinária, toda essa extremidade distal do osso, o que é toda? É isso aqui tudo. As superfícies articulares e essas elevações que estão acima das superfícies articulares. Tudo isso é o côndilo humeral. Então vamos dar o close aqui. Agora que vocês já sabem as articulações, para que serve essa extremidade distal. Então, essa extremidade toda aqui, ó, eu vou chamar de côndilo humeral. Eu vou chamar força de expressão. A nômina anatômica assim chama. Vamos entender tudo que tem aí nessa extremidade. Sem dar nome ainda, além da superfície articular, tem essas elevações aqui, que são os epicôndilos, com as cristas epicondiloides. Tudo isso aqui é epicôndilo com a crista epicondiloide. Essa fossa do olecno e essa fossa radial, tudo isso é a extremidade distal do húmero. Então, vamos ficar namorando essa extremidade distal do húmero aí. Como que a nômina manda a gente chamar essa extremidade distal? Ou côndilo humeral. Acho que isso tem que ficar bem fixado na cabeça de vocês. Agora vamos aos senões. Esse côndilo humeral, este côndilo humeral, se eu estiver falando de um bovino, de um ruminante, de um cavalo, o correto mesmo é eu dizer que existe uma porção, isso aqui é o côndilo humeral, existe uma porção medial e uma porção lateral. Porém, o Cichon explica isso no texto, mas ele retoma a nomenclatura antiga. Ele chama esse côndilo, vamos dizer, o referente ao medial, de tróclea, e referente ao lateral, de capítulo. A rigor, os termos tróclea e capítulo estão corretos e são apropriados para os carnívoros. O Cichon continua usando, e como vocês vão usar o Cichon, nós vamos decidir como é que nós vamos cobrar isso de vocês. O que é importante aqui? Vamos voltar no esqueleto. É vocês entenderem, né? Que todo o côndilo humeral, aqui a parte articular, todo ele está fazendo articulação tanto com o rádio quanto com a una. Isso para vocês já está resolvido aí na cabeça de vocês? Porque a rigor, vou repetir, usar como o Cichon usa, tróclea e capítulo, está correto se eu estiver falando de homem, de cão e de gato. A rigor, para os ruminantes e para o equino, isso não está correto. Então, aqui nós vamos fazer um parênteses e nos referirmos assim. Estamos vendo aqui o côndilo medial, o côndilo lateral, que por vários anos de uso, o nosso livro-texto ainda continua chamando de tróclea e capítulo. Está muito bem explicado isso no Cichon, na parte geral, e na parte específica, lá no equino tem um rodapézinho sobre isso. Bom, se isso aqui é côndilo lateral, isso aqui é côndilo medial, olha lá, e o maior é o medial, é bom vocês apurarem os olhos, entender que isso aqui é o medial, isso aqui é o lateral. O maior é de posição medial, tá? E o menor de posição lateral. Isso é importantíssimo na hora de colocar um osso em posição anatômica. Ué, mas a professora não tinha dito que era para olhar a cabeça, o sulco, mas se você não tiver essa parte do osso, você tem que saber colocar da mesma maneira, tá? Essas saliências, então,
Vou explicar isso mais uma vez, porque isso é importante o aluno entender. Isso aqui é superfície articular para a radiúna, ok? Tudo que está próximo aqui, isso é côndilo, o que está acima e ao redor é o epicôndilo. Isso é epicôndilo, isso é uma crista do epicôndilo, no caso, o lateral. Vamos ver o lado oposto, olha lá. Estou no côndilo medial, isso aqui eu estou no epicôndilo todo. Isso aqui é a crista epicondiloide medial. Entre as duas cristas epicondiloides tem essa fossa enorme. Para que serve essa fossa, gente? Como é que ela chama? Fossa do olecrano, tá? Como é que chama essa fossa que está acima da superfície articular aqui? Como é que chama essa fossa aqui? Estamos na fossa radial. Bom, você pode já saber isso. Você já pode saber isso, tudo que nós acabamos de falar. Mas se você não souber articular corrádio a una, você ainda não sabe o suficiente. Então é isso aqui, ó, olha lá. Então, vamos mudar os aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Olha lá. Vamos deixar aproximadamente na posição anatômica, olha lá, Luana. Então vamos lá. Eu vou flexionar, os senhores já estão doutores para saber que essa aqui é a articulação do cotovelo. Aqui é vou repetir isso, né? Aqui é o húmero, aqui é rádio e aqui é una. A articulação do cotovelo. Vou diminuir o ângulo entre húmero e rádio una. Diminuir o ângulo é isso aqui, ó. Todas as vezes que eu diminuo o ângulo, eu fiz uma flexão do cotovelo. Vou aumentar o ângulo. Eu estou fazendo a extensão. Percebam que quando eu faço isso, olha lá, eu quero que vocês observem aqui, ó. Agora eu quero um close aqui, ó, para entender a relação de una aqui, ó, nessa superfície articular e na fossa do olecrano. Olha lá, ó, ó. Entenderam? Essa parte da una aqui, ó, que nós vamos aprender já já o nome, isso aqui é o olecrano, que é a extremidade proximal da una. Se encaixa ali, ó, a relação ali, ó. Por isso é que tem toda a lógica do mundo, na anatomia tudo tem lógica, chamar essa fossa aqui de fossa do olecrano, ok? Então, esse é o exercício que eu quero que vocês façam constantemente. Muito bem. Vamos só retomar aqui um pouquinho. Vamos voltar aqui em posição anatômica. Vamos olhar aqui no esqueleto uma coisinha aqui. Olha lá. Estamos aqui, certo? Só uma pequena retificação aqui. Vamos reconhecer aqui, ó, a face cranial, a face caudal, a medial e a lateral. Essa face cranial aqui, ó, ela tá lisa, eu vejo esse sulco, tal. Agora observem aqui a face lateral. A tuberosidade deltoide está na face lateral, ok? Estamos conversados? Muito bem. Os senhores vão depois procurar aí a tuberosidade redonda menor, porque a maior todo mundo acha, né? Ali na face medial. A tuberosidade redonda menor você tem que seguir aqui e ela não está didática para ver aqui. Temos figuras e peças melhores, tá? Bom, assim foi visto então o húmero. A hora que for fazer o resumo de húmero, então, primeira coisa, colocar em posição anatômica, é osso longo, tem uma extremidade proximal, uma distal e um corpo. No corpo tem face cranial, caudal, medial e lateral. Ver os acidentes principais da extremidade proximal, da extremidade distal, da face lateral e da face medial. Face medial é a tuberosidade redonda maior. Lateral aqui é a tuberosidade deltoide. Na face cranial, revisando além da cabeça, tem os tubérculos maior e menor com as duas porções. Extremidade distal, toda a extremidade distal agora é dita côndilo humeral, tem as superfícies articulares, que o mais correto é chamar de um côndilo medial e um côndilo lateral, e fazendo parte dessa extremidade distal ou côndilo humeral, tem os epicôndilos,
lateral e medial, fossa do olecranon e fossa radial. E para que será que servem esses epicôndilos? Né? Essa saliência aqui, essa saliência aqui. Todas essas saliências têm um motivo. Via de regra, é para a origem ou a inserção de tendões de músculos ou para ligamentos da articulação. Aqui, obviamente, a articulação do cotovelo vai ter ligamentos a cada lado, ligamentos colaterais, colateral lateral, colateral medial. Aqui também se origina o tendão de músculos que vão estender dígito. E no lado oposto, músculos flexores. É assim que se estuda, né? Vocês têm que ter essa imagem na cabeça de vocês. Bom, tem que ter essa imagem da funcionalidade. Vamos para o terceiro segmento. O terceiro segmento, como é que se chama o terceiro segmento do membro torácico? O terceiro segmento é esse que eu estou manipulando aqui, vou retirar, é o antebraço. Vamos olhar no esqueleto que os senhores vão ganhar mais. Olha lá, antebraço. É de cavalo isso aqui é a espécie equina. Quais os ossos do antebraço? Em todos os mamíferos, os ossos do antebraço são dois. O rádio e a ulna. Cuidado! Tamanho de rádio e ulna, ou seja, desenvolvimento de rádio e ulna varia muito entre as espécies, nossas espécies domésticas, tá? Então, observem, eu acho que agora vocês vão ganhar mais olhando no esqueleto. Vamos no esqueleto. Vejam aqui no cavalo que o rádio é o mais desenvolvido e a ulna, consequentemente, é menos desenvolvida. Está em posição caudal, a maior parte aqui ela está fusionada, a extremidade distal dela, aqui, corpo de ulna, não vejo mais, já fusionou com o rádio, extremidade distal de ulna, eu sei que está aqui, mas está fusionada. Então, vamos olhar, vamos teimar aqui, voltar na peça. Então, tanto rádio quanto ulna são ossos longos. Cavalo, rádio é mais desenvolvida, a ulna é um osso reduzido, é um osso longo, mas está reduzido. Isso aqui é a sua extremidade proximal, isso é a sua extremidade proximal, chamado olecranon. Aqui já é corpo de ulna, o corpo da ulna aqui fusionou, tem as idades de fusão lá no livro, fusionou e a extremidade distal não vejo mais. Mas isso que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é a extremidade distal da ulna fusionada. Rádio ulna de equino, tem movimento aqui apreciável entre rádio e ulna? Não tem. Está fusionado um osso com o outro, né? Estão fusionados. E como que eles estão fusionados? E onde que está a ulna? Aonde que ela está a ulna? Está fusionada em posição cranial, caudal, mais medial, mais lateral? Olha lá. Isso aqui é rádio. Isso aqui é a superfície cranial, superfície caudal, aqui é lateral e aqui é medial. A ulna está na posição caudal e mais o que? Lateral. Essa é a coisa mais básica que tem quando o aluno vai estudar rádio ulna. Ele tem que olhar imediatamente, pegou na ulna aqui, que lado é esse? Isso aqui é lateral. Isso aqui eu estou no antíbulo lateral, porque a ulna está posicionada mais lateralmente. No caso do cavalo, fusionado na face caudal do rádio e de posição mais lateral. Entendido isso, talvez aqui mereça um parênteses, já vamos mostrar nos outros animais ali, para vocês observarem as diferenças. Então, entre rádio e ulna de equino, não vai ter movimentos, naturalmente. Diferente do nosso rádio ulna. Peguem aí no antebraço de vocês, aqui está o polegar, né? Que é o primeiro dedo, em linha reta aqui nós temos o rádio. Se você pegar, se você não ficar com medo de pegar no seu braço, aqui você vai ter rádio ulna. A espécie humana fixa o seu cotovelo, você faz rotação entre rádio e ulna. Um cavalo não faz isso. Um gato pode conseguir uma parte dessa rotação e o cão, muito pouco. Vamos olhar os outros esqueletos aqui, por favor. Vamos passar aqui, vamos olhar aqui.
já para vocês atentarem aqui para as diferenças. Bovino, rádio mais desenvolvido. Sempre quando você vai descrever rádio una dos mamíferos, cuidado que tem uma exceção, vamos deixar a exceção. Você fala, o rádio é mais desenvolvido e a una é menos desenvolvido. Aí vem os outros detalhes. Você vai comparar desenvolvimento de una entre os animais domésticos. No cavalo, nós acabamos de falar que meia hora, né? Que a una é pouco desenvolvida, fusionou, tal. Um osso bem reduzido. Observem a una do bovino, do ruminante. Comparado com o cavalo, a una é bem mais desenvolvida. Eu consigo ver aqui corpo de una, né, extremidade distal de una, separado. No cavalo eu não conseguia ver isso. A extremidade proximal vai continuar chamando olécano. Não tem problema isso aí não. Mas percebam o maior desenvolvimento da una. Sigo a una aqui, o corpo dela e até a extremidade distal. Ruminante, um grande ruminante. Vamos checar lá no pequeno ruminante. Vamos checar aqui no pequeno ruminante. Olha aqui. Estamos falando aqui de um carneiro, podia ser de um caprino. Olha o rádio, olha a una. Eu consigo ver a una aqui isolada, ok? Não há dúvida que a una dos ruminantes é mais desenvolvida do que a una do cavalo. Mas mesmo assim, ela está fixada nessa posição anatômica que se chama pronação. Não tem movimento apreciável. Vamos ao cão. Vamos observar o cão aqui. Olha. Aqui vocês já estão percebendo. Ó, rádio, una. Olha o desenvolvimento da una. É muito maior, muito mais individualizada. Aqui, inclusive, tem articulação separada aqui com ossinhos do tarso. O cão consegue fazer uma ligeira rotação aqui entre rádio e una, que um boi não consegue, um ruminante não consegue, um cavalo não consegue. Cuidado com a una do suíno. A una do suíno é bem desenvolvida. Vamos mostrar no cônige. Naquela nossa reunião, uma colega perguntou do cônige. Eu disse que era um livro bom, que complementava muito bem, excelente. Observem aqui no suíno. Isso é o rádio, isso aqui é a una. Eu diria para vocês, força de expressão. Está descrito, né, que no suíno a una é mais desenvolvida do que o rádio. Vamos aproveitar essas ilustrações belíssimas aqui. Olha lá. Observem aqui o cão. Rádio, una. Olha lá, una também. Né? Então, não pode esquecer isso. Tem um ligeiro movimento. Agora, olha aqui. O boi. Eu vejo a una mais individualizada, mas ela está fusionada. Não vai fazer rotação nenhuma aqui. E o cavalo, que tem a una mais reduzida de todas, e obviamente também não tem movimento. Agora, se eu mudar de mamífero para aves, aí a regra, no mamífero a regra é, o rádio sempre é mais desenvolvido que a una, o suíno que é a exceção. Se eu passar para a ave, é o contrário, né? Na ave, a una é mais desenvolvida. Podemos olhar as aves, né? Interrompemos a descrição do rádio e da una para vocês animarem um pouquinho aí. Então, viemos aqui na ave para mostrar para vocês. Vamos mostrar tudo de novo. O primeiro segmento, cíngulo escapular, constituído pela escápula, pelo coracoide, que articula aqui com o externo, e as clavículas fusionadas, formando a fúrcula. Se vocês bem sabem que o braço da ave é modificado formando a asa. Então, esse aqui é o osso do braço, esse aqui é o húmero. Aqui eu estou no antebraço, eu vejo dois ossos. Se fosse um mamífero, eu ia bater o olho e falar, o osso maior é o rádio, mas isso não é mamífero, isso é ave. Então, é o contrário. O osso mais desenvolvido é una, e o menos desenvolvido é o rádio. E aqui os ossinhos de carpo, metacarpo, falange. A aula de aves, a disciplina de aves é com a professora Marta Dami, depois que passa nas anatomias. Muito bem.
Entendido, como eu costumo de brincar, que a vida não é um mar de rosa, né? Nós trabalhamos com várias espécies, os senhores têm que saber as diferenças básicas entre espécies. Vamos voltar aqui para o rádio. Vamos descrever o rádio. Não há dificuldade nenhuma de descrever um rádio. Olha lá, é um osso longo. Se é um osso longo, tem uma extremidade proximal, uma extremidade distal e tem um corpo ou diáfise. Vamos começar pelas partes mais fáceis, né? O corpo aqui, ó. Estou vendo uma face cranial, não tem nada importante para ser descrito aqui, relevante, né? Face cranial meio convexa, face caudal meio côncava. Aqui, olha lá, bota na posição anatômica. Sempre é bom colocar em posição anatômica, daí você fica bem à vontade, né? Aqui é cranial, caudal, medial e lateral. É conveniente, nós estamos descrevendo o rádio. É cavalo, a una sempre vai estar aqui junto, mas você tem que separar os seus olhos aí. Aqui eu estou na extremidade proximal e aqui eu estou na extremidade distal. Mesmo que eu não saiba como é que chama essa superfície articular, como é que chama essa superfície articular, eu não sei isso ainda. Como é que chama essa tuberosidade, essa. Mas uma coisa eu tenho que saber. Para que serve rádio e una? Com quem rádio e una se articula? Então, é simples. Se eu tiver com a peça isolada, eu chego aqui e faço isso aqui, faço a articulação aqui. Rádio e una. Então, a extremidade, vamos olhar no esqueleto. Extremidade proximal de rádio e una se articula com a extremidade distal de húmero. Os senhores são doutores nisso. É a famosa articulação do cotovelo. E para que serve a extremidade distal de rádio? Olha, vamos olhar frontalmente aqui, fazendo favor. Para que serve a extremidade distal de rádio? Esse para que serve? É uma pergunta de uma maneira simples para vocês, com quem que se articula? Extremidade distal de rádio, eu estou vendo que se articula com essa fileira aqui de ossos do carpo. Carpo, em todos os mamíferos, está disposto numa fileira proximal e numa fileira distal. Os ossos da fileira proximal, que eu estou mostrando aqui, se articulam, esses ossinhos todos aqui, se articulam com a face articular que está na extremidade distal do rádio. Então, vamos ficar olhando aqui um pouquinho, olhando que existe uma extremidade proximal de rádio, e existe uma extremidade distal. Então, estávamos aqui prontos para descrever o que tem na extremidade proximal do rádio. Essa superfície articular, que vocês já estão doutores, vai se articular com o húmero, chama-se circunferência articular humeral. Então, ninguém é para ficar nervoso com esse nome. Circunferência articular humeral, porque se articula com a extremidade distal do húmero. A cada lado aqui, apurem os olhos. Eu estou vendo, isso aqui é lateral, né? Estou vendo uma tuberosidade aqui, chama-se tuberosidade lateral. Estou vendo outra tuberosidade aqui que é medial e ela se confunde com esta outra tuberosidade aqui. Essa tuberosidade aqui chama-se radial e ela praticamente conflui aqui com a tuberosidade lateral. Com a tuberosidade medial. Então, vou pegar assim, dessa maneira aqui. As tuberosidades que estão a cada lado, medial e lateral, estão aqui no meu dedo. Importante para ligamentos e tal. Essa tuberosidade radial, eu já a mencionei no início da aula. Quem sabe, para nunca mais ser esquecido, olha aqui a tuberosidade radial aqui. Como é que se chama aquele músculo que começa no tubérculo supraglenoide, passa pelo sulco intertubercular e termina na tuberosidade radial? Chama-se músculo bíceps do braço, que faz a flexão de cotovelo. Bom, e na extremidade, aqui nessas faces, não há muita coisa para ser dita. Lembrar que na face caudal aqui, isso aqui é a una, então existe um espaço aqui, tem no animal vivo, na peça fresca, onde está a pinça,
tem tecido conjuntivo. Aí eu estou vendo só um espaço entre rádio e una. Então, é o espaço interósseo do antebraço, ok? Outra coisa que eu estou vendo aqui, ó, que a una, ela tem uma articulaçãozinha aqui com o rádio. Eu vou botar a pinça aqui, uma parte da pinça. Aqui vai ter facetas na parte caudal do rádio, na parte proximal. Estou na extremidade proximal. Aqui vai ter faceta para una, faceta para una. Óbvio que vai ter faceta. Se tem articulaçãozinha aqui, tem que ter faceta, ok? Encerrando, extremidade proximal, corpo, extremidade distal. O que eu estou vendo na extremidade distal? A coisa mais importante da extremidade distal, eu vejo que tem superfícies articulares distintas aqui. Para quê mesmo? Para os ossinhos da fileira proximal do carpo. Estou com os ossos do carpo aqui na minha mão. Nós já vamos chegar em carpo, né? Então, você tem uma fileira proximal e uma fileira distal. Está quase completo aqui. É isso aqui. Isso aqui, o que quer dizer isso aqui? Se o aluno, nesse primeiro momento, essas facetas articulares aqui é para os ossos da fileira proximal do carpo. É a primeira resposta. Nós já vamos passar para os ossos do carpo. Quando você passa para os ossos do carpo, você vai estudar. Aí eu sempre prefiro mostrar no esqueleto, mas já estamos aqui, vamos mostrar aqui mesmo. Eu prefiro mostrar assim. Se eu estou com os ossos do carpo em posição anatômica, né? Aqui é lateral e aqui é medial. A pergunta para vocês é: quais são os nomes da fileira proximal do carpo? Que osso é esse aqui que está mais em posição lateral? É a una. Então, esse primeiro osso aqui é o carpo unar, tá? Se a una é mais lateral, o rádio em contrapartida, é medial. Então, o osso do carpo que está em posição oposta, né? Se esse aqui é o carpo unar, esse aqui é o carpo radial. E o que está entre os dois é o carpo intermédio ou intermediário. Ok? Osso cárpico intermédio. E está faltando aqui, ainda está faltando aqui, bem aqui, ó. Tá vendo uma facetinha aqui? Aqui se articula o osso acessório do carpo. Isso nós vamos conferir depois no esqueleto. Então, fileira proximal de carpo tem. Começando do medial para o lateral, carpo radial, carpo intermédio, carpo unar e o acessório do carpo. Fileira distal de carpo é denominada por números. Quando tem todos os carpianos, é do número 1 ao número 4. Ponto. Por que eu falei de carpo? Porque se você não souber carpo, você não sabe dar nome a essas facetas. Dar nome é falar para que serve. Então, olha aqui. Estou aqui. Carpo unar. Então, essa faceta aqui é para o carpo unar. Essa faceta aqui é para o carpo unar. Essa faceta aqui é para o intermediário. E essa faceta aqui é para o carpo radial. Pronto. Não tem mistério. Não tem mistério. Não pode ter mistério nisso. E tem aqui também uma pequena facetinha para o acessório. É assim que se estuda. Rádio. Vamos finalizar a rádio aqui. Quando eu chego aqui, ó, os senhores já sabem, isso aqui é a una, tá correto? Isso aqui é a una, fusionou o corpo aqui, isso aqui é a extremidade distal da una. Quando eu vejo isso aqui, ó, isso é a extremidade distal da una fusionada com rádio. Chama-se processo estiloide. De que lado que eu estou? Lateral, do rádio. Consequentemente, do outro lado eu tenho o processo estiloide medial. Então, em rádio, eu tenho um processo estiloide medial e um processo estiloide lateral. O que eu tenho que saber aqui? Eu estou vendo até a linha aqui, ó, onde fusionou. O que significa, o que era originalmente o processo estiloide? Chama-se processo estiloide lateral do rádio, mas, na verdade, representa o quê? É o quê? É a epífise distal da una fusionada. Ok? Está descrito e muito bem descrito no Sisson. Então, vamos para frente. Então, já estudamos o primeiro segmento, cíngulo escapular,
constituído pela escápula. O segundo segmento, braço, osso do braço é o húmero. Terceiro segmento, antebraço, ossos, rádio e una. Vamos para o quarto e último segmento, que se chama mão. Cuidado! Para quem está começando a anatomia dos animais domésticos, eu sempre falo para fazer analogia com a nossa mão. O tamanho da nossa mão é uma, né? O tamanho da mão de um quadrúpede é outro. Então, percebam que a mão começa no carpo e vai até a falange distal. Muito bem. Daqui para frente, ossos do carpo. O que eu quero que vocês saibam dos ossos do carpo? Eu quero que vocês saibam, primeira coisa, saber que carpo de mamíferos se estuda da seguinte maneira: ossos do carpo, constituído de duas fileiras, uma fileira proximal e uma fileira distal. Como são denominados os ossos da fileira proximal? Vamos no esqueleto, que eu acho que fixa melhor. Como que você identifica esses ossos no esqueleto? Habituem-se, o processo de memorização é de vocês. Então, habituem-se, eu sugiro, por exemplo, lembrem que o rádio aqui está é maior e a una aqui está é menor e a una é posicionada lateralmente. Façam essa analogia quando for dar nome aos ossos da fileira proximal. Então, eu tenho um carpo radial de posição fileira proximal, carpo radial, carpo intermédio, carpo ulnar e palmarmente eu tenho o acessório do carpo. Palmarmente, tá? Fileira distal, como é que eu dou nome aos ossos da fileira distal? Fileira distal de carpo, quando ela é completa, ela tem 4 carpianos. Quando ela é completa, pode ter algum ossinho carpiano que é inconstante, quer dizer, pode ter, pode não ter, e ocorrem fusões a depender da espécie. Vamos ao cavalo. No cavalo, geralmente, o primeiro carpiano é ausente, então eu parto daqui. Segundo, estou vendo aqui. O maior é o terceiro e esse aqui é o quarto. Então, no cavalo, geralmente, temos 3 ossos na fileira distal. O segundo, o terceiro e o quarto. Que somado com os 4 na fileira proximal, dá 7. Por isso que quando vocês forem estudar, no CISOM vai estar lá, de 7 a 8. Porque o primeiro carpiano pode estar presente. Vou ter que saber detalhe por detalhe desses ossinhos? Não, você tem que saber o básico. O que é o básico? Denomine, né? Aprenda a denominar do medial para o lateral, porque é assim que se denominam os dedos, tá? Vamos contar sempre do medial para o lateral. E entender por que o de posição medial é o carpo radial, por que o de posição medial é o carpo radial, de posição lateral é o carpo ulnar, o que está entre eles é o intermédio. Fileira distal, nessa fileira distal, o primeiro carpiano está ausente, isso que eu estou vendo aqui é o segundo, o maior é o terceiro e o de posição medial, quadrilátero, é o quarto. O acessório nessa peça está faltando, mas no esqueleto tem. É isso que eu quero saber de ossos do carpo. E tenho que saber fazer a diferença entre as espécies, né? Vamos para mão, carpo. Vamos continuar a mão, metacarpo. Bom, um detalhe aqui. Vamos respirar. Se nós vamos falar de mão, olha aqui. Está uma simulação aqui da mão do cavalo. Se nós vamos falar agora de mão, né, que começa em carpo e termina em falange, tem que fazer um ponto aqui. Nós estamos falando de animais domésticos. Os nossos animais domésticos, nossos mamíferos domésticos, eles não têm o mesmo número de dígitos, né? O cavalo atual, ele tem somente um dígito. Esse dígito aqui, quando eu falo dígito, esqueleto de dígito, esqueleto de dígito, vamos pegar um esqueleto de dígito aqui. Esqueleto de dígito, vamos olhar aqui. Inclui falange proximal, média e distal,
2 sesamoides proximais e um distal. 2 sesamoides proximais, né? E um distal. Isso é esqueleto de um dígito. Estou frisando, de um dígito. O equino, eu já falei isso na aula introdutória. O equino antigo, né? Tinha 5 dedos, ele foi perdendo os dedos durante a evolução, restou um dedo. Que dedo é esse? É o terceiro. É o terceiro dedo. Ok? E o boi? E o bovino? Isso eu já quero mostrar, porque senão o aluno... dígitos, os senhores vão ter que comparar entre os animais domésticos, né? Veterinário tem que saber o número de dígito de todos os animais. E as principais diferenças entre os ossos. Então, vamos olhar aqui, podemos olhar em qualquer lugar, né? Aqui nós vamos olhar nesse grande ruminante, no bovino. Olha aqui eu estou vendo metacarpo, que aqui, olha aqui, vamos comparar. Aqui é o grande metacarpo, esse aqui é o metacarpo. No cavalo, qual que é o dedo que ficou? É o terceiro dedo. Então, esse metacarpiano grande é o terceiro metacarpiano. Eu estou um pouco apressada para fazer a comparação, vamos voltar aqui, depois a gente compara. Quando eu olho isso, vamos fixar aqui no metacarpo. Vamos passar para o metacarpo. Eu estou vendo um osso grande, estou olhando pela face dorsal, né? Agora eu vou olhar pela face palmar. Além do grande metacarpiano, que é o terceiro, eu estou vendo 2 pequenos metacarpianos. Mas que 2? Tem nome esses pequenos metacarpianos? Obviamente que tem nome. Se o grande é o terceiro, quem que está do lado de terceiro? É o segundo e o quarto. Quem é quem? O de posição medial é o segundo metacarpiano. Esse aqui é o pequeno metacarpiano de número 2. Esse aqui é o outro pequeno de número 4. E o grande é o terceiro. Então, da ideia de agora em diante, quando fala assim, o grande metacarpiano, o metacarpiano no cavalo, está falando do terceiro, porque os pequenos aqui são rudimentares. É o que sobrou do segundo e do quarto dedo. Estamos combinados? Metacarpiano, não subestimem este osso. Olha ele isolado aqui, ó. Vamos olhar esse grande metacarpiano, aqui pela face cranial, estou vendo bem o grande, pela face dorsal, perdão, que a partir do carpo que estava aqui, o termo cranial eu passo mudo para dorsal, e o termo aqui é palmar. Aqui eu estou vendo a face palmar do grande metacarpiano e estou vendo muito bem os 2 pequenos metacarpianos, né? Os 2 pequenos, o segundo e o quarto. Tem lá as facetinhas para se articular ali, né, com o grande. E vamos cuidar do grande, né? O grande metacarpiano é um osso longo. Se é um osso longo, tem uma extremidade proximal, uma distal e um corpo. Metacarpiano, gente, se você comparar ali no esqueleto, você olha lá o tamanho do metacarpiano, tamanho aqui não é documento. Estou querendo chegar no ponto que um metacarpiano é um osso extremamente resistente e forte. A substância óssea aqui é bem diferenciada, ok? Como que eu vou... antes de começar a falar dos detalhes, o que eu estou vendo? Para que serve essa extremidade proximal do grande e dos pequenos metacarpianos? Olha, para que serve? Serve para se articular com a fileira distal do carpo. É para isso que serve. Em poucas palavras, é para isso que serve. Eu vou ter que saber dar nome a essas facetinhas. Se você tiver com a peça aqui na mão, não é o menor problema, né, de você dar nome para essas facetinhas. Você sabe que aqui, ó, vai ser a facetinha, estou lá vindo do medial para o lateral, né, para o segundo, essa faceta maior aqui, ó, qual que é o maior osso do carpo? É o terceiro, então essa faceta maior é para o terceiro carpiano. E para que essa faceta aqui? É para quem está aqui em posição lateral. Quem que é? O carpo ulnar, né?
gente, então, perdão, que carpunar, nós estamos na fileira distal, né? É o quarto carpiano. Então, eu bato o olho e tenho que saber isso. Geralmente não tem primeiro, então aqui é faceta para segundo, faceta para terceiro, faceta para quarto. Quarto, olha lá, ó, quarto, estamos vendo isso aqui. Quarto tem superfície articular no grande metacarpiano e no pequeno. Então isso, se você sabe ossos do carpo, você bate o olho aqui, estou brincando, não é bate o olho não. Isso aqui o aluno tem que pegar a peça, tem que olhar a figura e fazer a transposição. Isso não é bater o olho e saber não, tem que gastar um pouco dos neurônios olhando as ilustrações. Mas uma coisa principal, extremidade proximal de metacarpiano é para se articular com fileira distal do carpo, ponto. E extremidade distal de metacarpiano, sem ainda preocupar com os nomes. Para que serve extremidade distal de metacarpiano? Com quem que se articula? Vamos olhar. Extremidade distal de grande metacarpiano se articula com a extremidade proximal aqui desta falange, que é a falange proximal. E não é só com a falange proximal. Vejam pela face palmar. Se articula também com os sesamoides proximais. Eles têm umas areazinhas para articulação, umas facetas articulares. Então, essa articulação feita pela extremidade distal de metacarpo, a parte proximal da falange proximal, né? Extremidade proximal da falange proximal, que tem nome. E os ossinhos sesamoides proximais, isso que eu estou pegando aqui, ó, e não estou deixando vocês verem, isso que eu estou pegando é a articulação metacarpo-falângica, ou articulação do boleto. Então, agora que você sabe que isso aqui é a articulação do boleto, ou metacarpo-falângica, quer dizer que agora eu vou ter que saber esse nome enorme, articulação do boleto. Tem que saber, é o nome zootécnico. O nome anatômico é o que você está vendo na anatomia, articulação metacarpo-falângica. E essa outra articulação aqui? Que eu só falei que articulava e não detalhei. Não detalhei porque nós não vamos detalhar hoje, mas essas articulações no conjunto aqui, ó, isso tudo aqui, são as articulações cárpicas, que depois nós vamos estudar. Tem uma antebracárpica, mediocárpica. Calma. Bom, então agora vamos namorar, vamos dar um close aqui na extremidade proximal de um grande metacarpiano e na extremidade distal. O que os senhores terão que saber aí dessa extremidade proximal e dessa extremidade distal? Bom, eu diria que depois que vocês já sabem o básico, né, quem é o nome dos ossos, né, aí você está pronto para ir para frente, né? Antes disso não dá para ir para frente não. Então, o que você poderia dizer aí? Que essa extremidade proximal, dizer uma maneira de dizer, já dissemos isso várias vezes, né? Serve, essa extremidade proximal, serve tem superfície articular para fileira distal do carpo. E a extremidade distal serve para quê, gente? Para se articular com a falange proximal. Alguém com a falange proximal e com a falange proximal e os ossos sesamoides proximais. Não pode ter dúvida disso, né? Eu acho que não tem dúvida disso. E como é que eu posso chamar a extremidade proximal e a extremidade distal? Tem outro nome para isso? Vamos introduzir a partir de agora do metacarpo até a segunda falange, aqui a falange intermediária, extremidade proximal ou base, extremidade distal ou cabeça. Vou repetir, extremidade proximal ou base, extremidade distal ou cabeça. Acostumem-se com isso, porque nós já vamos chegar aqui na falange proximal, onde ela também é um osso longo, tem uma extremidade proximal, uma distal e um corpo. A extremidade proximal ou base, a extremidade distal ou cabeça. Falange média, extremidade proximal ou base, extremidade distal ou cabeça. Falange distal é um caso à parte, nós vamos chegar lá. Observe aqui que essa extremidade distal, a cabeça, né,
tem essa superfície articular, uma crista aqui, e isso se encaixa perfeitamente na superfície articular da base da falange proximal. Que articulação é essa? É a articulação metacarpo-falângica. Nessa peça ela está completa, que além da cabeça do metacarpiano, a base da falange proximal, nós temos os dois sesamoides proximais. A articulação metacarpo-falângica. Aprendam o nome zootécnico. Articulação metacarpo-falângica ou boleto. Agora nós vamos falar das falanges, né? Ou seja, já estamos entrando aqui no esqueleto de dedo, né? A partir do momento que eu mostro aqui, repetindo, este animal tem um dedo só, terceiro dedo, para cada dedo, falange proximal, média e distal. E os dois sesamoides proximais e um distal. Para quem ainda não aprendeu, o osso sesamoide distal se chama osso, também é chamado osso navicular. De uma maneira bem resumida, vamos tentar resumir aqui, uma falange proximal, ela é descrita como tendo, vou pegar uma falange proximal isolada aqui. Uma falange proximal é um osso longo, tem uma extremidade proximal ou base, uma extremidade distal ou cabeça. Isso aqui é o corpo. Nessa face do corpo, não estou vendo assim muitos acidentes, nesta face, nós vamos ter que falar um pouquinho. Então, vamos olhar uma coisa aqui, vamos devagar. Extremidade proximal ou base. O que que eu vejo aqui? Vocês já sabem. É essa superfície articular para a cabeça do metacarpiano. Muito bem. Aqui nessa face cranial não estou vendo, nessa face dorsal não estou vendo muitas coisas. Agora, vamos olhar um pouquinho aqui. Essa face palmar. Olha aqui, eu estou vendo uma área triangular aqui. Vou dar uma notícia para vocês. Isso aqui vai ter importância quando nós estivermos estudando essas articulações. A articulação do boleto tem uns ligamentos sesamoides distais que aqui se dispõem. Então, dá um closezinho aqui, nessa área aqui, porque os senhores vão precisar, quando eu estiver dando essa aula de articulação, terminada a osteologia, vou apresentar aqui para vocês uma peça. Essa é uma peça preparada para articulação, está conservada em glicerina e é antiga, por isso está com essa cor escurecida. Isso aqui é um segmento do grande metacarpiano. Então, isso aqui é a falange proximal, essa aqui é a falange média. E por que eu não estou vendo a falange distal? Vamos voltar para cá. E por que eu não estou vendo? Olha lá, vocês estão conseguindo fazer a analogia aí? Olha lá. Falange proximal, média e distal. Por que eu não estou vendo a falange distal? Porque a falange distal fica dentro do casco. Isso aqui é o casco. A falange distal está lá. Aqui eu estou vendo o casco como um todo, né? A aula de casco é outro dia. Se Deus quiser, ela vai acontecer neste ano, né? Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês agora? Porque eu acabei de chamar a atenção aqui que a face palmar da falange proximal tem essa área triangular e falei que serve para ligamentos sesamoides distais. Isso para vocês no momento não significa nada. Porém, se você olhar aqui a peça, isso que eu estou vendo aqui são ligamentos sesamoides distais, ok? Estão ali fixados nessa área triangular aqui da face palmar da falange. Isso aqui, que está aqui, são os nossos sesamoides. Isso aqui são sesamoides distais e tem uma cartilagem aqui em cima. Né? Aqui tem mais coisa que vocês não conhecem. O osso está ali, não consigo. O osso está encoberto por esses ligamentos, por essa cartilagem, que vai passar o tendão de um músculo, que vai flexionar o dígito. Então, é por isso que nós estamos estudando esses ossos e, às vezes, necessita desses detalhes, porque daqui uns dias nós vamos estar falando de ligamentos e de músculos. Ok? Então, tudo tem uma finalidade. Eu vou aproveitar para... Eu pedi para o Jean tirar essas peças, vamos nos ater a essa aqui, senão vocês, senhores, vão enlouquecer, né?
vamos voltar aqui. Então, falange proximal, vamos encerrar a falange proximal, tá? A parte proximal, a extremidade proximal, a gente chama de base e a distal cabeça. Já fazíamos isso desde o metacarpo, base, cabeça, base, corpo, cabeça, base, corpo, cabeça, base, corpo, cabeça. Então, a cabeça da falange proximal se articula com a base da falange média. Então, aqui eu tenho uma outra articulação, que chama-se interfalângica proximal. Por que chama interfalângica proximal? Olha o adjetivo proximal. Se tem um adjetivo proximal, tem que ter um oposto. Porque esta outra articulação aqui, que é feita entre a cabeça da falange média e a superfície articular da falange distal, é uma articulação também entre duas falanges. Aqui é entre duas falanges e entre duas falanges. Essa é a interfalângica proximal e essa é a interfalângica distal. Repetindo as articulações, vamos aprender de uma vez. Metacarpofalângica, interfalângica proximal e interfalângica distal. Tem nome zootécnico? Tem, e é para saber desde agora. Articulação do boleto, articulação metacarpofalângica ou do boleto, interfalângica proximal ou da quartela, e interfalângica distal ou do casco ou da úngula. Se eu vejo, eu posso pegar a peça que for, vou pegar essa peça aqui, que está já dissecada para essa finalidade. Então, ó, aqui eu estou na região do boleto. E como que é isso? Foi feito um corte aqui justamente para vocês entenderem isso. Então, eu estou aqui, ó, metacarpofalângica ou boleto, eu estou bem aqui, né? Aí eu estou aqui a nível da interfalângica proximal ou quartela e interfalângica distal, ou articulação do casco. Isso aqui é casco, viu, gente? Isso tudo aqui é a estrutura do casco. Então, aqui eu estou, cabeça de metacarpiano, base de falange proximal. Cabeça de falange proximal com base de falange média, né? E aqui, cabeça de falange média com a superfície articular da falange distal, e aqui está o sesamoide distal. Não se esqueçam que aqui, ó, tá aqui eu estou vendo o corte de um sesamoide distal, de um desses aqui, ok? Estamos com, por último aqui, quando eu falo que a falange média se articula com a falange distal, além delas duas, tem também aqui a articulação aqui com o osso sesamoide distal ou navicular. Não pode esquecer disso. Essa imagem aqui, eu acho que ela é excelente. Vocês têm essa imagem no livro e é bom que vocês entendam o que vocês estão vendo. Isso aí é um tipo de peça que vocês vão estudar. E aqui, ó, eu pedi para o nosso técnico retirar uma peça de cavalo conservada em glicerina. Isso aqui é o casco. Vamos olhar aqui pela superfície de corte. Aqui está a articulação metacarpofalângica. Isso é metacarpofalange proximal, um corte de sesamoide proximal. Então, eu estou na articulação metacarpofalângica, o boleto. Aqui eu estou vendo cabeça de falange proximal e base de falange média. Estou na articulação interfalângica proximal, ou quartela. Aqui eu estou na cabeça da falange média, com a superfície articular da falange distal e o osso sesamoide distal ou navicular. Essa é a famosa articulação interfalângica distal ou da úngula ou do casco. Dito isso, vamos passar para o estudo da falange distal. Falange distal, vamos olhar aqui. Observem, a falange distal, então, vou guardar essa pecinha de articulação. Eu vou ver esta face, vamos pegar uma falange aqui separada, né? Olha lá, vejo esta face, que é a face parietal ou dorsal, e a face oposta. Que negócio é esse de face oposta?
Face oposta faz sentido se o aluno souber o posicionamento anatômico, né? Então, vamos lá. Primeira coisa. E essa superfície aqui é a superfície articular. Articular para quem? Para a falange média e para o sesamoide distal que estava aqui. Ok? Superfície, essa aqui é a face dorsal ou parietal, tem vários forames, aqui ó, é a superfície articular, aí tá vendo que tem uma saliência aqui, é o processo do extensor, isso é importante, olha ele aqui ó, aqui se prende um tendão de um músculo extensor, né? Por isso que chama processo extensor. Vamos olhar a outra face, essa outra face é a face que vai apoiar no solo. Os livros aí você vai ver face solear, face solar, né? É essa face. Aí, observe que tem uma linha aqui, ó, semilunar, que vai dividir essa face, que apoia no chão, no solo, em duas partes. Essa parte triangular aqui é a face flexora, e essa outra parte aqui é a parte lá que toca no solo. A nave chama isso aqui de plano cutâneo. Ok? No Sisson vocês vão achar como sola, face solear. Vamos nos adaptar. Depois eu faço umas fotografias, né, umas imagens da nómina anatômica, porque nós devemos aprender as coisas pelos nomes vigentes na nómina. Porém, vou fazer um adendo aqui. Há determinados casos que a gente tem que saber o nome vigente, o correto, e também ter conhecimento, sinto muito, às vezes de termos antigos ou de termos que são mais usados na clínica, porque senão chega lá, às vezes um professor lá da clínica, de cirurgia, faz, é um exemplo, né, genérico, não estou falando o nome de ninguém aqui, dá um exemplo e fala um nome de uso mais no linguajar mais clínico, e aí o aluno não sabe do que ele está falando. Então eu vou passar para vocês a nómina. E no Sisson vocês vão ver que vocês vão achar palavras que não estão exatamente como a nómina diz. Então aqui, e vamos aqui, ó, isso aqui é importante, vamos voltar aqui. Estou aqui na linha semilunar, naturalmente que vai ter músculos que vão flexionar esse dígito. Então aqui vai essa área aqui, essa linha e essa área aqui, que é uma área flexora, é para a inserção do músculo do tendão do flexor digital profundo. Tá? E essa aqui é o que a gente chama de plano cutâneo, que vai tocar lá no solo, né? Que pode ter outros nomes. Essa borda aqui toca o solo. Essa borda, dependendo da espécie, ela tem uma interrupçãozinha, chama crena. Aqui tem o processo do extensor. E tem uma coisa importante aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar nessa peça aqui, não é à toa que eu vou voltar nessa peça. Aqui nós temos aquele conjunto montado, né? Então, nós sabemos muito bem que aqui, olha a una aqui, né? Eu estou aqui na face lateral, aqui é medial, aqui é dorsal e aqui é palmar. Por que nós estamos falando isso? Então, aqui eu estou no medial e aqui eu estou no lateral. Para chegar nisso aqui, ó. Essa parte aqui, isso aqui é um processo, né? É um processo angular. Eu vou ter essa projeção angular tanto do lado medial quanto do lado lateral. Então, eu vou mandar isso na nómina para vocês. Eu vou ter sulcos aqui, ó, que está nessa face parietal. Vou ter um sulco parietal medial, um sulco parietal lateral. Estamos combinados? Importante, tem que ver na figura do livro, porque eu não tenho aqui preservada. No animal vivo, aqui vem uma cartilagem aqui. Está presa uma cartilagem aqui e outra aqui. Tem que ter isso em mente. Outra coisa, vamos olhar aqui pela face. Aqui está articulado, né? Então eu vou tomar a liberdade de pegar uma peça desarticulada aqui, ó. Você vai ter um sulco solear, um forame solear, tudo você tem do lado medial e do lado lateral. Isso aqui pode, no momento pode não parecer importante para vocês, mas por aqui vão entrar ramificações da artéria principal aqui, depois elas vão se unir lá dentro, vão fazer um arco,
E desse arco vão sair inúmeros raminhos que vão sair aqui por esses inúmeros foramezinhos aqui para irrigar o casco. Isso está perto da ser a 8ª maravilha do mundo. E eu gostaria de mostrar, como eu não tenho essa preparação com os vasos injetados, eu quero mostrar aqui para vocês. Primeiro é uma prancha do Dice, mostrando aqui, ó, o arco e as ramificações. Estão vendo? Que maravilha! Vamos ver, talvez os senhores vão se apaixonar mais, vamos ver como é que é a paixão de vocês. Aqui, nessa peça, esse livro aqui é o Koenig, né? Essas artérias que estão aqui em vermelho são as principais artérias que vão irrigar aí. Foi preparada com aquela preparação de injeção de vinilite. Eu vou mandar essa imagem para vocês. É lindíssimo. Isso tudo que nós estamos vendo aqui são as ramificações, né? E esses inúmeros raminhos dessas artérias vão sair aqui na face parietal por esses raminhos aqui, ó. É realmente muito bonito. Essa preparação, então, repetindo, é a injeção de vinilite. Eu já apresentei uma peça para vocês com injeção de vinilite, né? Que foi aquela do rim. Muito bem. Então, naturalmente, que eu quero agora, é isso que nós temos que saber, assim, de linhas gerais do equino. Vamos voltar aqui só um pouquinho, de interesse clínico, né? Vocês vão estudar aqui essa falange distal, eu estou na face parietal aqui. Quando estiver estudando o casco, vocês vão ver que uma parte do casco, que chama córeum lamelar, se encaixa aqui em cima, essa parte interna aqui dentro, tá? Isso é importante. Depois, alterações patológicas aí nessa região serão estudadas em clínicas. Elas podem acontecer, a mais comum em equino, a mais comum eu estou achando que é meio atrevimento da minha parte, eu vou pedir para o professor Fernando Arevalo falar sobre isso. Mas uma das complicações que tem aqui é um processo inflamatório nessas lâminas do córeo lamelar, que é a parte conjuntiva, que eu não estou vendo, que entra em contato com aqui, e que dá um processo, como são lâminas, a inflamação é laminite. Geralmente essa laminite é devido a um manejo nutricional errôneo, né? Com excesso, por exemplo, de concentrado. O professor Fernando pode querer falar sobre isso com vocês. E neste livro aqui, é uma imagem, então, dá um close aqui na legenda, né? O animal, isso aqui, gente, isso aqui é a falange média, isso aqui é a falange distal, isso aqui é um corte do sesamoide distal. Essa falange distal, ela tinha, essa face parietal aqui tinha que estar paralela ao casco. Como ela está com esse problema que chama laminite, um processo inflamatório aqui, já deslocou, perdeu esse paralelismo entre casco e a superfície parietal da falange distal. Eu mostrei um raio-x para vocês na aula anterior, ok? Bom, vocês estão percebendo que membro torácico tem que tomar, descrevemos basicamente no cavalo. Os senhores terão que saber nos outros animais domésticos. Então, vamos facilitar a nossa vida aqui. Vou mandar essas imagens do Koenig para vocês, onde vocês vão ver, tem imagens do cão, do suíno. No cão aqui, vou chamar rapidamente a atenção aqui em alguns detalhes. Observem a escápula de cão, o tamanho da fossa supra e infra são similares, tem acrômio. Suíno, não tem acrômio, a fossa supra continua sendo um pouco menor. Bovino e equino, fossa supraespinhal pequena, fossa infraespinhal maior. Cavalo não tem acrômio, né? Cavalo e suíno não tem acrômio. No suíno, se tiver, é muito pouco desenvolvido. Fora disso, tirando o cavalo e o suíno, todas as outras espécies. O suíno tem um acrômio, gente, mas é pouco desenvolvido. Vamos fazer um parênteses aqui. O Koenig aqui, que ele economizou no acrômio. Se você for olhar lá no Sisson, você vai ter uma figura com o acrômio do suíno. Então, eu considero que vamos considerar que o suíno tem um acrômio pouco desenvolvido. Não vamos nos deter a isso, mais tempo. Húmero.
Vimos exaustivamente como é que é o úmero do bovino, do equino, perdão. Úmero de bovino, o que nós podemos mostrar de diferença de úmero de bovino? Então vamos passar aqui para essa mesa de bovino para fazer uma comparação rápida. Escápula, a escápula de bovino não é mais novidade, olha o acrômio aqui, ok? Comparar é isso, né? Tem que ser uma coisa mais rápida. Aqui eu estou com o membro torácico todo de um bovino. E o que eu tenho que tomar cuidado? Além dessas diferenças que são fáceis de ver lá em número, rádio, eu tenho que tomar muito cuidado com os dígitos. Então vamos lá, úmero. Qual que é a diferença gritante que eu estou vendo aqui no úmero? Olha lá, peguei um úmero isolado aqui. Estou vendo cabeça, tem tubérculo maior, tubérculo menor. Tubérculo maior é muito mais desenvolvido. Isso é importante. Ele se eleva, o tubérculo maior, que é o lateral, ele se eleva alguns centímetros acima da cabeça do úmero. No cavalo não era assim. Também eu vou reconhecer uma parte cranial e caudal, no menor também. E observem, o sulco intertubercular, que o Cichon vai chamar de intertuberal muitas vezes, também dá passagem ao tendão do bíceps braquial. Não tem aquele tubérculo intermediário que o equino tinha. Olha aqui. No equino, vocês identificaram muito bem, eu espero, tem esse tubérculo intermediário aqui. O sulco chama sulco intertubercular. Aqui no bovino, o sulco tem o mesmo nome, a mesma função, mas não tem aquele tubérculo intermediário. Ponto, né? Eu vou ter tuberosidade deltoide, vou ter tuberosidade redonda menor, que aqui está melhor de ver, vou ter tuberosidade redonda maior, fossa radial, fossa do olerco, o resto é similar. Radiúna, já fizemos considerações sobre radiúna. Observem que a una é mais desenvolvida, mas mesmo assim não. Similar ao equino, ela está em posição caudal, mais lateral, nessa posição fixada da pronação. Observar que a extremidade distal chega até o final e tem articulação aqui com ossos do carpo. Ossos do carpo. Como é que eu vou chamar? Carpo radial, intermédio, ulnar. O acessório perdeu aqui, mas tinha um acessório aqui. Observe aqui que rádio e ulna estão fazendo articulação aqui com o carpo ulnar, tá? Ossos do carpo. Essa peça aqui não está muito boa para ver isso, mas os ossos do carpo aqui. Como é que é o osso do carpo em bovino? Fileira proximal, já falei. Fileira distal, o que tem? O primeiro geralmente é ausente, o segundo e o terceiro fusionados e o quarto está aqui. Metacarpiano. O bovino apoia em 2 dedos. Quais são os 2 dedos? É o terceiro e o quarto. Então, esse grande metacarpiano é o terceiro e esse é o quarto. Lateralmente, aqui costuma ter o quinto. O segundo não tem. Terceiro dedo, quarto dedo. Cada dedo tem falange proximal, médio e distal. Proximal, médio e distal. Para cada dedo, tem 2 sesamoides proximais e um distal que está faltando aqui. Os senhores receberão um quadro para fazer a comparação com os outros animais domésticos. Diga-se de passagem, né? O cão, 5 dígitos, e vão dar nomes, ok? Talvez a gente pudesse finalizar olhando a figura do Koenig sobre os dígitos, né? Uma figura lindíssima aqui que compara todas as espécies. Eu vou mandar essa ilustração para vocês. Aqui o cavalo, que falamos muito bem, vamos focar no dedo. Um dígito desenvolvido é o terceiro. Ruminante, 2 dígitos, o terceiro e o quarto. Cadê o segundo e o quinto? São aqueles paradígitos, tá? Aqueles que não têm articulação direta com o esqueleto. Suíno, olha os dedos principais aqui, 4 dígitos. E cão, 5 dígitos. Lembrando que esse dígito do cão aqui, ele praticamente não apoia, né? Talvez, né? Ele vai desaparecer na evolução. Não sou a pessoa preparada para falar de evolução. Ok? Então,
fiquem atentos. Os senhores serão médicos veterinários, médicas veterinárias, vão trabalhar com animais domésticos. Teremos que saber as diferenças, tá? O cão, obviamente, por ter 5 dígitos, ele vai ter várias diferenças. Observe aqui que os dígitos maiores do cão são o 3º e o 4º, o menor aqui é o 1º, tá? Aqui é 2º, 3º e 4º, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Com exceção do 1º, os outros têm o conjunto completo aqui das falanges, né? A falange distal está envolta pela unha lá, então cuidado, cão tem sesamoides dorsais, tem que saber isso, porque se depois vê num raio-x, fala, o que é isso? Então é isso, gente. Agora os senhores terão que estudar muitas vezes isso em casa. Vamos olhar as figuras do Sisson, do Koenig, que eu vou enviar para vocês, e vamos fazer resumos. Vou esperar vocês fazerem um estudo inicial e depois eu posso ajudá-los um pouco, mas o esforço agora é com vocês. É isso que nós tínhamos que falar sobre memo torácico, o principal. Muitos detalhes eu não falei, e à medida que as dúvidas forem surgindo, vocês perguntem e a gente responde. Muito obrigada.